Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Poltronieri e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre 30 livros que eu quero ler antes dos 30 anos. Bom, quem tá há um tempo aqui no canal vai perceber que estamos sem nossa luzinha de fundo roxa. Pois é, o Cal deu um fim nela, pelo menos hoje eu não consegui encontrar. No próximo vídeo talvez recuperemos. Antes de tudo, quero dizer que agora temos um Catarse. Então, se você gosta do trabalho que eu crio aqui na internet, as categorias vão a partir de R$5 e contém diversos conteúdos exclusivos, como um blog apenas para os assinantes, vídeos exclusivos, livro viajante e por aí vai. Além disso, agora o nosso clube é reservado apenas para quem já entrou até agora e também os Catarsers. Então, se você quiser realizar leituras com a gente, você precisa estar assinando ali uma das categorias. O Clube do Livro ele é aberto a todos os gêneros, hoje em dia ele não é apenas True Crime. Bom, dito isso, agora vamos lá para o vídeo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, e não sei quando você está vendo, mas ele está sendo publicado em 2024, eu tenho 24 anos, então temos 6 anos aí para estar realizando essas leituras, e alguns aqui eu digo até que estão bem próximos de acontecer. O primeiro é o Retrato de Dorian Gray, que na verdade eu já li, mas eu estou relendo no momento, porque a minha expectativa mesmo era reler ele antes dos meus 30 anos, porque eu realmente fiquei apaixonada quando eu li ele pela primeira vez, e eu li a versão censurada, e eu queria muito ler a versão sem censura, que agora é a que eu estou relendo, e está sendo uma experiência assim incrível, e que com certeza ele vai se tornar um dos projetos especiais do Catarse, então ele provavelmente vai ser um dos livros que eu vou fazer uma pesquisa sobre ele, e criar um conteúdo especial ali dentro da categoria. Porque eu realmente estou muito apaixonada, eu acho que ler Retrato de Dorian Gray sem censura é ainda melhor do que a versão censurada. O Oscar ele sofreu censura não apenas da mídia, mas também dos seus próprios editores que modificaram muitas coisas sem sua autorização, já prevendo quão polêmico seria aí a publicação de Dorian Gray. Mas bom, isso é assunto para outro vídeo, eu não vou me estender muito aqui. E seguindo essa época clássica, eu também quero muito ler Frankenstein. Frankenstein, assim, eu sempre fui muito apaixonada pela estética. Eu nunca assisti nada do Frankenstein, mas a estética que todo mundo conhece, assim, da obra sempre me chamou muita atenção. Porém, esse ano a Tata releu e gostou demais e cada vez mais eu vejo pessoas falando dele. Eu vi também bastante gente comparando a Substância com o Frankenstein e eu amei o filme A Substância. Então foi só mais um motivo para mim ficar ainda mais ansiosa para realizar essa leitura. E outro livro que eu quero ler, talvez em 2025, seria muito agradável se eu conseguisse ler, é Drácula. Drácula, eu conheço algumas histórias que talvez tenham inspirado Drácula, ou que vieram de Drácula, mas Drácula em si eu nunca li. Conheço sim a história, diferente de Frankenstein, que eu não conheço muito a fundo da história, o Drácula eu conheço sim. E eu acho que eu vou gostar bastante. A única coisa que me preocupa é que dizem que Drácula é muito de cartas. E eu tenho um grande problema com livros de cartas. Então eu fico assim com esse certo receio. Mas é um livro que eu também pretendo ler o ano que vem. Eu tenho planos de talvez, até no máximo Halloween, porque eu quero falar dele no Halloween de 2025. Esse outro livro que eu vou citar agora, eu sou apaixonada pela adaptação que tem aí para as telinhas, que é o Corcunda de Notre Dame. E eu, assim, por muito tempo não fiquei sabendo que ele era um clássico. Daí, quando eu conheci o Booktube, a Ju, do Juan Books, estava fazendo uma leitura conjunta. Na época, infelizmente, não consegui realizar a leitura, mas desde que eu fiquei sabendo que existia o livro ali, eu fiquei muito curiosa para ler e conhecer mais, ver as similaridades com uma animação da Disney que a gente conhece. E tá aí na minha meta de ler antes dos 30 anos. Ele tem uma... Eu acho que desde essa época eu coloquei ele na minha wishlist e ele tá lá mofando, porque até hoje eu ainda não comprei ele, mas eu pretendo ver aí alguma promoção para comprar ele e adiantar logo essa leitura. Outro que, assim, não me falta oportunidade para ler, mas eu nunca leio, é Alice no País das Maravilhas. Esse é um clássico também que eu acho que é necessário todo mundo conhecer e eu realmente tenho muita vontade de conhecer, mas eu acabo nunca desencalhando. Agora em dezembro, o Catarse da Bre, do Leituras da Bre, vou deixar linkado aqui na descrição, vai estar realizando a leitura dele,
mas eu não tenho a edição. Daí eu vou ver se tem alguma edição no Kindle Unlimited. Quem sabe eu risco esse daqui da minha lista dos 30 para antes dos 30. Mas de verdade, assim, é um livro que sempre aparecem oportunidades, mas não sei dizer o motivo, eu nunca desencalho ele. Desencalho não, né? Porque eu não tenho a versão física, mas o que eu quero dizer, eu nunca cumpro esse desafio. Esse daqui que eu vou dizer agora tem sempre promoção, ele tá sempre baratinho, mas por algum motivo eu nunca comprei ele e eu nunca realizei a leitura, mas é um livro que eu sempre quis ler, sempre tive curiosidade, que é Romeu e Julieta. Eu aprendi bastante sobre Shakespeare na faculdade. Quando eu fiz o intercâmbio, eu também visitei alguns pontos turísticos lá em relação ao Shakespeare. Eu realmente gosto. Eu li um livro dele, eu acho que foi um ensaio, na verdade. E eu gostei bastante da escrita dele. Eu realmente não sei porque, de fato, eu nunca li Romeu e Julieta. Porque, realmente, como eu disse anteriormente, ele sempre tá baratinho nas promoções, ele é um livro fino, só que eu nunca parei para pegar e ler. Mas estou falando aqui em vídeo para ficar declarado que eu preciso ler ele antes dos 30 anos. Esse é outro que tá mofando na minha wishlist. Eu coloquei, eu acho que quando eu vi a primeira vez foi no canal da Mel, da Tea with Mel, que ela falou dos sofrimentos de jovem hétero. E eu já tinha aprendido sobre ele na faculdade. Esse livro ele foi responsável por uma onda de que aconteceram lá na época que ele foi lançado. As pessoas, aparentemente, posso estar falando errado, mas pelo que eu me lembro, eles imitavam o protagonista desse livro, assim, como eles iam tirar a própria vida. E, assim, eu fiquei muito curiosa, porque eu gosto de ler e pesquisar sobre obras que tiveram alguma influência na sociedade, positiva ou negativamente. Então, assim como Dorian foi um grande marco e me despertou curiosidade, Os Sofrimentos do Jovem Éter também é outro livro que me traz esse tipo de curiosidade. Eu apenas não vou ler ele nesse momento, porque nesse momento, realmente, eu não estou com a melhor condição mental para realizar essa leitura, mas com certeza eu vou realizar antes dos 30 anos. E eu pretendo também fazer uma pesquisinha, um arquivo com tudo que eu descobri sobre as principais influências, porque ele foi tão importante na época que ele foi lançado e qual os tipos de sentimento que ele despertou na população, porque eu acho que realmente é uma obra que dá pra gente ir muito a fundo e aprender muito com ela. É um livro assim que sempre me chamou a atenção. Eu realmente não sei porque eu ainda não li ele. Um defeito de cor é um livro que eu coloquei por conta de alguma LC na minha wishlist. E daí depois, posteriormente, estava conversando com uma amiga que estava lendo ele. E no fim eu acabei nunca lendo. Eu acho que eu comecei as primeiras páginas, mas nunca terminei. Eu quero muito ler. Eu acho lindíssima aquela versão da capa que tem uma jacket transparente. Eu amo aquela edição. Eu pretendo ler nessa, apenas porque eu achei muito bonita. Mas é um livro que eu tenho muita curiosidade realmente de conhecer, de ler e pesquisar. E caso vocês estejam pensando, nossa, mas só vai ter clássicos nessa lista? Não, eu vou deixar a minutagem nos vídeos aí separadinho com os gêneros, tá? Eu dei uma separada mais ou menos aqui. Então, esse é um dos últimos para fechar a nossa listinha de clássicos. Outro que eu não sei, porque eu demoro tanto para ler, é Fundação, do Isaac Asimov. Fundação, eu já tinha ouvido muita gente falar bem. Acho que a primeira pessoa que eu ouvi falar foi o GF, mas eu já ouvi tanta gente elogiar essa série. Eu assisti a série mesmo, sabe? Não a série de livros, a série de TV. E eu gostei bastante. Eu sei que as pessoas que leem Fundação dizem que a série não é tão boa. Então, isso só me prova que se eu gostei da série de TV, muito provavelmente eu vou gostar da série de livros. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho muito medo de ler livros desse gênero. Eu fico com medo de eu me sentir muito burra ou de eu não conseguir entender. Até porque a série tem muitos saltos temporais, então eu não sei se o livro também vai ter. E se isso é feito de uma maneira tranquila ou se é de uma maneira complicada. Então eu me causo certo receio, me causa um certo medo. E por conta disso que eu ainda não li Fundação. Mas eu espero aí que nesses próximos 6 anos eu crie coragem e realmente leia Fundação. Até porque é um livro que eu tinha muito medo, um medo assim muito parecido de ler Fundação, era Duna, e eu realizei a leitura de Duna esse ano e eu achei bem tranquilo, eu gostei bastante. Então eu acho que tem potencial sim de eu gostar de Fundação. Na verdade eu não me lembro se eu li Duna esse ano ou se foi o ano passado. Mas eu li Duna e era um livro que eu tinha muito medo de ler.
Depois eu coloquei Horror em Amityville. Amityville eu tinha planejado ler na faculdade porque eu ia fazer um projeto de pesquisa. É o mesmo projeto de pesquisa que eu sempre falo, que eu ia ler Lolita, Ted Bundy e eu ia ler Amityville, porque são contos, livros e que misturam ficção com realidade, com crimes reais e enfim. E Amityville é realmente inspirado no caso real. Inclusive, se você gosta desse tipo de vídeo, tem 2 vídeos já no canal falando sobre livros de ficção que trazem assuntos de casos reais. Aqui no canal eu vou deixar nos cards, para depois que você terminar esse vídeo, ir lá conhecer. Então eu sempre quis ler Amityville, mas eu acabei que nunca peguei. Provavelmente eu também vou ficar de olho para ver se ele entra em promoção, até porque a edição da Dark Side é muito linda. Então, por ser um livro assim que tem muito potencial de eu gostar, eu quero ter a versão física. E já falando em livros inspirados em casos reais, A Menina da Casa ao Lado. Esse daqui é outro que foi inspirado, né? E eu sei que muitas pessoas dizem que ele é bem violento, que ele é bem agressivo, muito explícito. Algumas pessoas até não curtem tanto por causa disso, mas eu acredito que devido às coisas que eu já li, eu acho que não vai ser um problema pra mim. Então eu tenho muita vontade de ler. E assim como Amityville, eu quero ter a versão física, porque eu acho que é um livro com muito potencial de eu gostar. Esse daqui também é outro que eu estarei rondando aí nas promoções. E eu pretendo ter a versão física. Esse daqui eu comprei num sebo uma vez que eu fui levar alguns livros para trocar, que é Vitra Nossa. Esse eu sempre ouço as pessoas falarem que ou você ama ou você odeia. E por algum motivo eu acredito que eu estarei do lado das pessoas que amam. Eu gosto bastante de livros sem pé sem cabeça, ou quando a história não tem um final definitivamente fechado. Eu gosto de fins abertos. Então eu acredito que tem bastante potencial de eu gostar desse livro. Sempre dizem que ele é realmente uma brisa, você tem que entrar na brisa junto com ele. Então, por conta disso, eu ainda não comecei a leitura. Eu acho que eu preciso sentar e dedicar um tempo apenas a ele, sabe? Não posso estar com 1 milhão de leituras realizando no mesmo mês. Eu quero realmente dedicar a uma leitura com calma, a Vitra Nossa. Mas, com certeza, eu vou ler ele ainda. Porque esse eu até já tenho aqui em casa. Então, ele vai ficar me olhando, me culpando por não estar lendo ele. E, logicamente, não poderia faltar o King nessa lista, né? Eu coloquei aqui 2 calhamaços que eu quero muito ler do King. Que o primeiro é Sob a Redoma. Eu acho que, assim, todo mundo fala muito bem de Sob a Redoma. Tem também série da TV, né? Adaptação. Então, eu acho que é um livro que vai conseguir transmitir ainda mais o universo. Eu gosto muito dos calhamaços do King. Eu acho que quanto mais páginas, mais o King consegue nos conectar com os personagens. O King realmente é o meu autor favorito por conta da descrição dele, por conta que ele consegue transmitir mesmo a atmosfera, transmitir os sentimentos dos personagens. Eu sei que algumas pessoas não gostam, acham que ele escreve detalhe demais, mas para mim isso é algo muito positivo. Se o autor quiser me descrever quantos pelinhos tem em cima da camiseta, ou na blusa, ou enfim, qual o tecido da calça dele, eu estarei aceitando. Eu acho que realmente engrandece a nossa leitura. Isso é algo que eu realmente sou apaixonada na escrita do King. Então, por ser um calhamaço, eu acho que já tem muito potencial de ser um livro que eu vá gostar. Eu tenho 2 versões pockets aqui do Sob a Redoma em inglês. Eu não sei ainda se eu vou ler ele em inglês ou se eu vou pegar em português, porque eu tenho minha coleçãozinha do King em português, então talvez eu acabe adquirindo também a versão em português. Mas Sob a Redoma é um livro que eu quero muito ler. Outro livro calhamaço também do King que eu quero ler é A Dança da Morte. A Dança da Morte eu já vi algumas pessoas lerem e elogiarem muito, falarem que ele é uma leitura assim que eu sei que é uma leitura que vai me demandar tempo, mas eu acredito que vai valer super a pena. Eu acho que eu vi a Joyce do Diário de Leitura que leu e recomendou muito. Eu também vou deixar o canal dela aqui na descrição. O problema vai ser eu conseguir lembrar de todo mundo que eu tô citando nesse vídeo, mas todo mundo que eu lembrar, eu vou deixar na descrição. E desde então eu fico muito empolgada para ler A Dança da Morte. It é um dos meus top 5 do King. Logicamente não é meu top 1, mas é um dos meus top 5. E eu acho que realmente o King consegue trabalhar muito bem um calhamaço. Não fica cansativo, não fica encheção de linguiça. Ele realmente consegue fazer com que você queira mais, sabe?
aquela sensação de você fecha o livro e você sente falta daquele universo. Agora eu separei 3 nacionais aqui. Eu poderia separar muito mais nacionais, eu poderia separar clássicos nacionais, mas eu acho que eu vou lançar uma lista de nacionais que eu quero ler em 2025, muito em breve. Então, eu fui mais sucinta nesse desafio de 30 antes do 30. E aqui eu coloquei o Inventário dos Predadores Domésticos, da Verena. Porque, assim, eu conheci ela no encontro do César Bravo que teve aqui em Campinas. E eu achei ela uma querida. Ela virou meu crush de amizade. Crush de amizade, gente, é assim. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, cara, eu quero ser amiga dela, ela parece ser tão legal? A Verena pra mim. Ela parece ser uma pessoa muito legal. Então, desde então eu fiquei, cara, eu queria muito ser amiga dela. Ela parece ser incrível. Daí na maratona de Halloween, a gente teve um encontro com ela. Então, assim, eu preciso ler logo o Inventário de Predadores Domésticos, mais um livro de contos apenas dela, ou um livro de romance dela, que no caso vai sair em 2025 com a Suma. Spoilerzinho aqui. Eu tô muito empolgada e eu preciso ler algo da Verena. Outra pessoa que também participou da nossa maratona ali de Halloween e que eu fiquei muito empolgada para realizar a leitura de algo é Vespero, da Erika Barrios. E assim, esse daqui talvez seja uma leitura conjunta ali do nosso clube de leitura, porque eu tenho Vespero, a Williara já disse que topa uma leitura de Vespero, a Lili tem Vespero, então assim, não queria dizer nada, mas fiquem atentos porque pode ser que role uma leitura de Vespero. E bom, como a gente já conseguiu falar com a Erika no Halloween, quem sabe a gente não consegue aí um debate com ela para falar sobre essa obra. E aqui para fechar nossa rodinha nacional, que está bem sucinta nessa lista, vantagens que eu achei na morte do meu pai, da Paula Feb. A Paula Feb eu também conheci ali no encontro do César Bravo. E a Paula Feb, assim, é uma pessoa que eu já conhecia o trabalho e sempre fiquei com vontade de ler, mas eu acabei nunca lendo nada dela. Inclusive, no momento que tá saindo esse vídeo, ela acabou de lançar, eu acho que tá em pré-venda, não sei se já saiu de pré-venda, um livro novo pela Darkside, e ela também tá vendendo um outro de maneira independente. Então, assim, é uma autora que eu acompanho muito ativamente o conteúdo nas redes sociais, ela também tem um podcast, enfim. Eu tenho muita curiosidade de ler, mas eu ainda não li, então eu coloquei aqui esse primeiro que saiu pela Darkside. Falando em HQ, eu selecionei 2, assim, bem sucinta também, porque o que não falta é HQ que eu quero ler antes dos 30 anos, mas eu acabei colocando só 2. A primeira dela é Maus. Eu acho que todo mundo já conhece Maus. Eu fiquei muito aficionada desde a primeira vez que eu vi, mas ela nunca tá a um preço assim muito baixo, ela sempre está no preço alto, então eu acabo nunca comprando ela. E outra que eu quero ler é O Escultor, só que O Escultor tá esgotado na Amazon desde que eu adicionei ele na minha wishlist. Então, assim, não saberemos quando isso vai acontecer. Não saberemos quando ela vai voltar a estoque, se eu vou conseguir achar no sebo. Mas queria muito ler O Escultor, porque só vejo elogios quanto a essa HQ. Triste que não tem estoque, mas queria. Agora, daqui pra baixo, é tudo não ficção. Porque vocês sabem, né, gente? Eu amo não ficção, eu amo livros de true crime, então a minha lista, logicamente, está grande. O primeiro deles é do King, que é sobre a escrita. Eu acho que todo mundo que lê e escreve tem muita curiosidade de realizar essa leitura, e eu sou uma delas. Eu, ultimamente, voltei a escrever muito por conta do blog aí, do Catarse, então eu tô muito empolgada para aprimorar minha escrita mesmo, quem sabe expandir um pouco mais, né, essa minha criatividade, que foi deixada um pouco de lado por um tempo, mas quando eu tinha 14 anos, eu ganhava até concursos de poesia, então estou retomando aos poucos minhas raízes de escrita. Logicamente, eu preciso aí de um guia que será o King nesse livro. Depois eu coloquei Vozes de Chernobyl, que esse daqui já é uma piada no canal, né? Todos os livros da Svetlana, não sei se é assim que se fala o nome dela, eu sempre falo que eu vou ler e acabo nunca lendo. Eu tenho 3 livros dela. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, Vozes de Chernobyl e As Últimas Testemunhas, e nunca li nenhum dos 3. Todo ano eu falo que eu vou ler. Eu preciso ler um deles antes dos meus 30 anos, senão assim, fica difícil, né? A gente tem 6 anos pra ler, não é possível que a gente não vai conseguir cumprir. Agora, mais puxado pro True Crime e Darkside, temos Divisão dos Homicídios. E esse daqui, gente, a edição tá lindíssima. Eu vi logo que lançou e fiquei apaixonada. Eu só estou realmente esperando uma promoção
ou que a senhora Darkseid note que o canal queira mandar pra gente. Mas, gente, Divisão de Homicídios é um grande calhamaço. Eu acho que ele tem mais de 700 páginas. E ele vai realmente falar sobre pessoas que trabalham nessa área. Então, é um assunto que eu tenho muita curiosidade de ler. É um assunto que eu sei que vou gostar. E, assim, né? Claro que tem que estar fazendo parte da minha estante, da minha coleção Darkseid. E já que falamos de Darkseid, outros que eu quero muito realizar a leitura é Cruel e Vítima, que são 2 livros que saíram muito próximos de lançamento, ou eles lançaram juntos. E assim, Vítima sempre tá entrando aí em promoção. Cruel agora também tá dando uma baixadinha, então eu estou de olho. São 2 livros que eu quero muito realizar a leitura. Cruel, porque eu acredito que ele vai ser realmente um guia pra gente entender mais a parte psicológica, que é uma parte que eu gosto bastante de realizar a leitura, bastante de fazer marcações e de aprender mesmo de fato com essas leituras, porque eu acho que é um aprendizado para a vida mesmo, não é um aprendizado assim apenas para ler, sabe? Não é um aprendizado apenas para gente que consome true crime, é um aprendizado para todos, porque a gente entendendo a mente humana, a gente aprende melhor a como se relacionar com os outros. E vítima eu acho que é um assunto muito importante. Os meus livros favoritos são de perspectiva de uma vítima, que no caso é o Acerto de Contas de Mamãe, BTK Meu Pai, também tem Se Você Contar. Então, assim, tem muito potencial de Vítima ser um livro muito bom, muito fabuloso para mim. Não sei ao certo o que as pessoas estão achando de Vítima, porque de Vítima eu saí fugindo porque eu não queria pegar nenhum spoiler, eu quero realmente ler totalmente às cegas. Cruel eu vi o pessoal elogiando muito, então estou curiosa para realizar a leitura dos 2. Outro que virou adaptação e que, assim, eu gostei muito da adaptação e fiquei super curiosa para adquirir o livro é A Sociedade da Neve. Eu acho que é uma história muito chocante de realmente sobrevivência e, como eu disse, eu gosto muito dessa coisa de sobrevivência, de vítima e de uma perspectiva diferente do que a gente normalmente está vendo em True Crime. Então, estou empolgadíssima para realizar a leitura. Também acho que estou com ele na wishlist há um bom tempo. E quero muito ler, quero muito grifar e ter aqui para mim revisitar essa leitura. Ainda da Companhia das Vezes, a gente tem Assassinato da Lua das Flores. Esse daqui também ganhou adaptação. Foi uma adaptação assim que deu o que falar, as pessoas gostaram muito. E novamente eu fiquei extremamente curiosa. Não assisti a essa adaptação diferente da Sociedade da Neve. E eu não pesquisei para saber sobre o que é ao certo, mas eu sei que com certeza eu irei gostar, porque o pouco que eu sei já brilhou meus olhos e já me deixou extremamente curiosa. Então, já é motivo suficiente para ele estar nessa lista aqui. Aí eu peguei 3, assim, que eles são bem mais puxados para estudo psicológico mesmo, do que de fato o true crime como um entretenimento, vamos dizer assim. O primeiro deles é Um Mal que Nos Habita. Esse daqui eu sempre tô monitorando o preço dele, eu sempre tô muito curiosa ali pra ele dar uma baixadinha e eu pegar ele. Ele é um livro que também quero ler com tempo, ler com sem pressão, para realmente fazer uma pesquisa, para fazer um estudo, para aprender e realmente absorver o máximo que eu consigo dessa leitura, assim como A Mente Criminosa e A Anatomia da Violência, que são assim outros 2 livros que eu sempre tô de olho e que eu realmente quero estudar e pegar e sentar e realmente degustar eles, sabe? Porque eu acho que são livros assim que podem ser extremamente ricos, extremamente valiosos para agregar ainda mais as minhas próximas leituras. Então eu acho que é realmente necessário ler eles com o tempo. E por último, um livro que ele é quase como uma grande enciclopédia e que é por conta disso até que eu gosto muito de presentear as pessoas com ele, que é o Livro do Crime. O Livro do Crime eu ganhei ele de amigo secreto do meu clube, meus queridinhos. E lá, eu acho que no amigo secreto do ano passado. E ele é realmente cheio de imagens, cheio de documentos, cheio de realmente informações que vão nos agregar em relação ao crime. Então a gente tem realmente uma grande enciclopédia sobre os mais diversos assuntos que você pode querer saber relacionado a ele. Então, assim, esse é outro livro que você precisa ler com calma, que você precisa ler com tempo, que você precisa ler espaçado e realmente estudar ele. Mas é um livro, assim, que eu quero muito realizar a leitura e que eu também sinto que ele vai conseguir agregar muito mais as minhas próximas leituras depois que eu realizar a leitura dele. E bom,
essa foi minha pequena lista de 30 livros antes dos 30 anos. E não é meu aniversário. Eu sei que geralmente as pessoas publicam esse tipo de vídeo, geralmente no aniversário. Mas eu apenas senti vontade. Eu acho que quando vai chegando o fim do ano, a gente começa a montar as metas pro ano que vem. E daí eu pensei, e se eu montar uma lista de 30 livros para mim ler antes dos 30? E foi o que aconteceu. Passando o nome dos nossos apoiadores do Catarse, quero muito agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo e também aos meus apoiadores, que são muito queridos e estão ali fazendo parte dessa família ainda de uma maneira mais próxima. E eu convido novamente vocês a conhecerem o projeto. O link sempre está aqui na descrição. E se você não quiser assinar no Catarse, tem a opção de você assinar no YouTube por apenas R$5 e ter seu nome aqui nos agradecimentos também e me ajudar com um pequeno apoio financeiro. E bom, o vídeo de hoje foi esse e nos vemos no próximo vídeo.